Boa noite! Boa noite! 18 de junho de 2026, às 18 horas e 55 minutos, em Tatuí. Aleluia! Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele é teu também, né? Então somos felizes com Jesus, nosso Senhor. Escute. Oh, glória a Deus. Sinta Deus aí tocando em você. Eu já estou sentindo Deus aqui comigo. A presença santa, pura, que nos traz um sentimento que é inexplicável. Deus conosco, esperança da glória. Aleluia! 18 de junho de 26. Quinta-feira. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele é quem manda em mim. Queira que Ele mande em você. Amém, amadas, amados? Na minha live, momento de reflexão. Aleluia! Esse hino aí eu cantava quando era menina. Eu já cantava esse louvor. Olha a letra. Cante comigo. Sou feliz com Jesus. Sou feliz.
louvado e exaltado seja o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu senti de ler esta parte da Bíblia de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eu preguei esta palavra, foi agora esses dias, dia 11 de junho, eu preguei esta palavra, era o tema da festa de aniversário de 15 anos da Igreja Família em Cristo, do nosso amado Bispo Marcos, lá no Inocop. Teve uma festividade de 15 anos de fundação da igreja do nosso querido Bispo Marcos. E ele, entre outros pregadores, né, pastores, missionárias, e eu também estava lá no meio, convidada para pregar. Eu fui no primeiro dia da festividade, foi que eu preguei. E foi este tema, 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais invadiram os limites de Israel. Porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Bom, aqui nós lemos uma passagem onde Samuel é aquele menino sim lá que foi gerado em Ana lá, né? Que foi entregue para Deus conforme o voto que Ana fez para Deus. Se Deus desse para ela um filho, ela entregaria para ele trabalhar na obra. Ele seria de Deus. E foi o que aconteceu. Deus gerou em Ana, pois o ventre dela era cerrado. Não era para ela ficar grávida, não conseguia ficar grávida. Mas ela tinha tanto desejo e Deus cumpriu o desejo dela. E Samuel realmente, conforme ela fez o propósito e falou com Deus, fazendo votos para Deus que levaria ele para a casa de Deus, ela fez. No tempo certo, ela levou Samuel, mas ele ainda era um menino, né? Mas Samuel, ele foi escolhido por Deus. E o próprio Deus preparou Samuel como menino crescendo ali, né, no templo, juntamente com Eli, né? E ele teve o seu encontro com Deus no seu quarto, ali mesmo onde ele morava, né? O sacerdote Eli. E no dia que Deus veio até Samuel, chamando Samuel, coitadinho, ele era ainda menino, ele não tinha experiência com Deus, mas ele já tinha. E quando ele acordava com aquele chamado, Samuel, Samuel, ele ia até o sacerdote Eli e falava: eu ouvi me chamando. E mais de uma vez, Deus fez isso com Samuel. E após várias vezes ter chamado Samuel, ele entendeu: epa, eu sou mais velho do que ele, eu tenho mais experiência de estar com Deus, é a voz de Deus. E falou para Samuel: se você ouvir de novo chamar seu nome, diga: eis-me aqui, Senhor. E Samuel fez. E Samuel cresceu na graça, no conhecimento de Deus, cresceu na idade cronológica, e ele foi colocado por Deus como juiz em Jerusalém. Ele era juiz, sacerdote
e profeta. Olha o que Deus fez com Samuel. Olha o que é uma mãe que coloca a vida na mão de Deus e coloca a sua gravidez na mão de Deus. Coloca o seu pedido na mão de Deus. Porque quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus, é maravilhoso, gente. O que vem para nós daquele pedido que nós fazemos para Deus de conformidade com a vontade dele, gente, olha, eu digo de mim, eu estou aprendendo com Deus a cada dia que passa. E eu estou aprendendo que melhor é a vontade de Deus para nós. Às vezes às vezes o ser humano ele endurece um pouco o coração. Às vezes o ser humano ele tem um pensamento, ele já fez aquele pensamento, ele já fez o seu castelo, ele já fez a sua história na sua cabeça. É um direito que nós temos. E ali ele fica imaginando que aquilo que ele quer é que vai ser o melhor para ele. Mas Deus, ele nos ensina com A e mais B, que melhor é nós querermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Nós, como humanos, somos egoístas, queremos o que nós queremos, né? E eis a questão, que às vezes nós passamos por determinados processos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? E às vezes aquilo que estamos querendo também não é um pecado, não é algo que vai afastar nós de Deus, mas não é bem aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus, ele permite, né? É algo até bom, a serva está pedindo, está desejando. E Deus é aquele Deus que às vezes concede aquele desejo. Mas bom mesmo, e eu digo isso com experiência própria. Tudo que passou na minha vida, tudo serviu de lição. Tudo que eu já passei na minha vida, eu agradeço a Deus por passar por tudo que eu já passei. Eu agradeço a Deus pelos altos e baixos que eu já passei. Eu agradeço a Deus até pelas minhas quedas, porque eu aprendi muito. Porque Deus não nos lança fora quando somos escolhidos dele. Ainda que caiamos, a Bíblia fala ainda que um servo, uma serva dele, venha cair 7 vezes, não ficará prostrado, porque Deus vai levantá-lo, vai levantá-la, vai ensinar, e Deus vai ser glorificado naquela vida que um dia lá atrás caiu em pecado, que veio a ser até vexame para alguém. Mas em tudo que nós passamos, amados, nada foi sem propósito de Deus. Em tudo que nós passamos lá atrás, né? Nada foi para que venha hoje nos envergonhar. Às vezes na época foi tão difícil para você, foi tão difícil para mim. Aquele momento, às vezes, para nós, foi algo assim que nos trouxe grande tristeza por certas atitudes que tomamos, mas lembre-se, nada é vergonhoso, porque aquilo que lá atrás aconteceu serve de lição para nós hoje. E nós hoje pregamos, quando temos nossos processos com Deus, a nossa maneira de aprender com Deus, hoje nós vemos que tudo que nós passamos foi proposital. Deus permitiu daquela forma, né? Então nós temos que saber de uma coisa, o que passou, passou. Deus é aquele Deus que ele tem coisas novas, como fez com Ana. Ana queria tanto um filho, mas tanto, aquela mulher sofreu tanto com Penina, que era a rival de Ana, né? Porque ela também era esposa de Eucana, e Penina tinha filhos à vontade com Eucana, e Ana não. Mas diz a Bíblia que ele amava mais Ana do que Penina. Olha que interessante. Então, amados, não é pelo que você tem que Deus vai amar mais você. Não é pelo que você faz que você vai ser mais amada de Deus. Mas o que acontece? Deus ama conforme o nosso coração. Assim como Eucana via Ana mais amada,
e que ela não dava filhos para ele. E naquele tempo não ter filhos era vergonhoso, era cobrado. A mulher que não engravidava, ela era caçoada, ela era cobrada. Penina não era cobrada porque teve filhos, mas Ana não. O ventre dela estava fechado, Deus fechou o ventre dela. Mas Ana não se corrompeu em ver a sua rival caçoando dela, atacando ela, falando mal dela, caçoando na frente dela. Ana, ela olhou para aquele que era o dono da vida e que ela sabia que só Deus poderia entender ela e só Deus poderia mostrar para Penina que Deus estaria na vida dela. O tempo era de Deus, mas Ana esperou o tempo de Deus. Ana falava com Deus. Ana subia até Jerusalém falar com Deus. E veio Samuel, o lindo Samuel. Mas ela cumpriu com o voto, levou Samuel lá no templo. E como eu estava falando já, Samuel cresceu. Samuel virou um homem. E Deus já tinha prescrito que ele seria o juiz de Jerusalém. Ele seria, aleluia, o sacerdote de Israel. Ele seria profeta na terra. E ele, aleluia, foi um homem que só deu bom exemplo na terra, Samuel. E o povo de Deus, na época que ele era juiz, sacerdote, profeta, o povo de Deus, eles estavam corrompidos. Eles abandonaram ao Deus vivo. E começaram a dar valor para ídolos. Começaram a dar valores para coisas que estavam fora da vontade de Deus. Povo de Deus, hein? Povo que professava que era povo de Deus. E que de repente viraram as costas para o único Deus verdadeiro. E começaram a viver a vida de conformidade com o que eles pensavam, a mente deles queriam. E abandonaram a adoração para aquele que era Deus. Abandonaram o Deus verdadeiro. E começaram a errar. E começaram a desgostar o coração de Deus com as atitudes. Desviaram-se da verdadeira vontade de Deus. E esse povo, quando Samuel entrou como juiz, Deus começou a usar a vida de Samuel. E chegou aqui, nessa época, onde foi ali um reavivamento em Israel. Samuel foi colocado neste tempo para reavivar Israel, para fazer com que Israel tivesse vitória. Porque do jeito que o povo de Deus estava, a tendência era cada dia mais sucumbir. A tendência era cada dia mais fazerem precipícios na vida deles e iam se afundar. Deus levanta Samuel. Aleluia! Lembre que lá atrás a mãe pediu e Deus deu Samuel. Foi um pedido certo que ela fez, conforme a vontade de Deus. E Samuel agora está cuidando, está sendo juiz, está sendo profeta, está sendo o sacerdote daquele povo. E Samuel ficou sabendo que os filisteus, eu sempre digo, os filisteus amavam perseguir o povo de Deus, né? E os filisteus, eles se juntaram entre eles e falaram assim: nós vamos agora contra esse povo. Veja bem, o povo estava fora da vontade de Deus. E aquele povo ia ser morto pelos filisteus. Samuel, sabendo que os filisteus eles tinham planejado em ir contra esse povo. Samuel, quando soube disso, diz a palavra aqui, que ele pôs-se a orar e a jejuar. Samuel pôs-se a buscar
mais a presença de Deus naquele momento, porque ele sabia que apesar do cargo alto que ele tinha como juiz, como profeta de Deus, como sacerdote de Deus, ele sabia que mesmo como juiz, não seria o cargo alto que ele tinha que iria salvar o povo de Deus. Samuel tinha consciência disso. Só dele ser juiz não seria assim o livramento para aquele povo que agora começou a ser perseguido e ser assim afrontado pelo povo filisteu. Mas Samuel, que foi criado na presença de Deus, Samuel que sabia quem era Deus, pois falou com ele: menino Samuel, Samuel. Ele sabia quem era o Deus que comandava todas as coisas. Samuel colocou a boca no pó e começou a orar pelo povo de Israel. Ainda que corromperam-se, mas Samuel sabia que Deus poderia dar grande livramento, porque ele sabia também que quem começou a boa obra ia terminar a obra no povo de Deus. E com zelo, Samuel buscou a Deus pelo grande livramento que o povo de Deus ia precisar. E diz a palavra de Deus, olha bem, diz a palavra aqui que enquanto ele orava para Deus dar livramento para aquele povo que ainda que deixaram a face de Deus, mas teve um intercessor que era Samuel. Deus ouviu a oração de Samuel. E Deus fez o quê, gente? Ai, que coisa mais linda. Eu amo falar nesta parte. Enquanto Samuel orava, em que os filisteus já estavam vindo, Deus, dos altos céus, mandou, sabe o quê? Um trovão. Deus mandou um trovão. Pare e imagine o tamanho desse trovão, o estrondo terrível que foi esse trovão. Ai, mas por isso que eu gosto desse Deus. Ele tem assim umas maneiras de trabalhar, Deus tem os pensamentos mais perfeitos. Mas se nós formos observar, aqui mostra o grande poder de Deus. Porque será que só com um trovão que trovejou na terra seria capaz de expulsar o povo filisteu para eles se debandarem um para lá, outro para cá e acabar aquele grupo, aquele ajuntamento que vinham contra o povo de Deus? Será que um trovão somente era tão poderoso para desfazer aquele monte de homens que estavam vindo contra o povo de Deus para destruí-lo? Põe na sua cabeça, um trovão, por mais que o trovão seja tremendo, por mais que o trovão seja barulhento, por mais que o trovão seja assim daqueles de fazer tremer a terra, ainda a gente pensa, mas meu Deus, um trovão foi. Um trovão. Deus, ele foi aquele que mandou o trovão bem no momento em que aqueles cavaleiros estavam indo para encontrar com o povo de Deus para destruí-lo. E Deus mandou um trovão. Vocês podem imaginar que trovão foi esse? Foi de assustar os inimigos de Samuel, ao ponto que diz a palavra de Deus, que quando eles ouviram o trovão, desbarataram todos, saíram correndo, esqueceram do caminho, pegaram outros caminhos, foram para outros lados, desalinharam todos, dividiram todos, todos correram de medo do trovão que Deus mandou. Deus pelejou com um trovão. Deve ter sido, vamos falar na nossa linguagem caipira, deve ter sido um baita, mas um baita de um trovão.
E só Deus sabe fazer essas coisas. Só Deus pode fazer essas coisas. E Ele faz quando precisa. Quando alguém põe a boca no pó para se humilhar, para Deus fazer algo por aquela pessoa, quando nós pomos a boca no pó e reconhecemos que somos pó e cinza e que poderoso é o Deus que deu a vida para nós, Ele peleja por nós. E os inimigos ficaram com medo daquele trovão terrível que Deus mandou na face da terra. E aqueles homens saíram, só Deus sabe como. Se enroscando talvez um cavalo no outro. Gente caindo do cavalo, alabasturianda. Porque Deus sabe trabalhar contra os nossos inimigos. E Deus trabalhou desta forma naquele tempo que Samuel estava ali como juiz mandado por Deus. Um trovão. Deus desbaratou todos os filisteus que estavam vindo caminho a Samuel e o povo de Deus. Um trovão. Parece algo tão minúsculo, né? Como que pode? Deus sabe assustar os nossos inimigos. Deus sabe mandar os nossos inimigos embora. Por um caminho ele pode vir até, mas por 7 Deus manda ele embora. Foi o que aconteceu nesta passagem aqui, que diz que então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos. Com o quê? Com um trovão. E nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. O que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser responsável por um trabalho de Deus? O que é um homem que é de Deus de verdade? Uma mulher que realmente serve a Deus de verdade. Quando este homem ora, Deus troveja do céu e manda os meus problemas embora. E manda a pedra do meu caminho rolar para longe de mim. Quando você confia e busca o Deus verdadeiro, Ele tira da sua frente. Mas parece que tem uma casa enorme na minha frente e não vou conseguir passar. Mas enquanto você põe a boca no pó e ora e busca de Deus e até jejua, Deus, quando você levantar a cabeça, cadê a casa? Deus trovejou e arrancou aquela barreira tremenda que estava na tua frente. É para crer. Isto é para quem crê. As coisas de Deus é para quem crê de verdade. Porque as coisas que Deus faz é além do normal. As coisas que Deus faz não são normais. Deus ouviu a voz de Samuel, o juiz de Israel. Deus ouviu o clamor dele, as lágrimas dele. E falou: eu sei que eu vou fazer para esses homens que estão indo todos afoitos, todos doidões, para ir contra o homem de Deus e o povo de Deus. Deus falou: já sei o que eu vou fazer, eu conheço esses homens, foi eu que fiz. Se eu mandar um trovão do céu, eles vão sair correndo que nem para trás, não vão olhar. Deus, blum. Mas não foi só isso, né? Claro que o trovão de Deus... eu imagino, gente, que a terra tremeu, os cavalos tremeram, eles sentiram nele o tremor daquele trovão tremendo que Deus mandou contra os filisteus. Deus é assim, ele usa o que ele quer. Ele usou mula para livrar Balaão de fazer algo que não era a vontade de Deus. Deus fez a mula falar. Deus usa o que ele quer. E nesta história que é verdadeira com Samuel, Deus bradou do céu com um trovão. Foi só apenas um trovão. E Deus assustou todos os inimigos do povo de Deus. E esse dia que eu estive na igreja do bispo Marcos, foi esse o tema. E Deus mandava dizer assim na igreja: que Deus troveje na nossa vida. Que Deus troveje contra os nossos inimigos. Que Deus troveje contra as suas dívidas.
Deus troveje contra as suas dívidas, porque tem gente aí que está com dívida. Uma coisa é certa, administre bem o seu dinheiro. E quando você começar a fazer tudo certinho, você vai ver que o trovão de Deus vai acabar com as suas dívidas. Só que nós temos que fazer as coisas corretas. Não adianta pedir para Deus nos livrar de algo se nós não fizermos certinho conforme tem que ser. Deus não compactua com o erro e nem dá livramento para quem não quer se consertar. Entendeu? Então, para os filisteus, Deus mandou um trovão. E disse aqui, né? Que aí a vitória veio para o povo de Deus. A vitória veio para Samuel. E diz aqui nesse versículo 12, que Samuel tomou uma pedra. Ele erigiu ali uma pedra. E ele colocou entre Mispá e Sem, que eram as duas cidades. E chamou de Ebenezer. Eu quero dizer para você que Ebenezer não é até aqui o Senhor nos ajudou. O significado é duro até pôr na cabeça das pessoas, porque a vida inteira você ouviu, né? Que Ebenezer significa até aqui o Senhor nos ajudou. Se você for mais profundo no estudo, você vai ver que Ebenezer significa pedra de ajuda. Então ele quis dizer, Ebenezer, pedra de ajuda. E quem que era a pedra de ajuda já? Que um dia viria para nos ajudar? Ele já estava ali proclamando Jesus Cristo. No Velho Testamento tem muitas coisas que são colocadas já significando o próprio Cristo que viria. E aquela pedra erigida entre Mispá e Sem, onde Samuel colocou aquela pedra e disse, Ebenezer, ele quis dizer, pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Jesus, Deus, o Senhor até aqui nos ajudou. Aí sim, ele falou, depois que ele falou Ebenezer, que significa pedra de ajuda, aí ele disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso que é gostoso aprender, né? Porque agora você entende que ele fala Ebenezer. Ele está querendo dizer, eu fiz esse monumento aqui entre Mispá e Sem, eu erigi aqui uma pedra grande para ficar aqui marcado, para ficar um marco, para todos que passarem por aqui vão lembrar. Ebenezer, a pedra de ajuda estava aqui conosco. Deus estava conosco, representando Jesus já, a pedra angular. Deus já estava aqui, era isto que Samuel quis fazer ali, inspirado por Deus. Ebenezer, pedra de ajuda. Aí ele disse, até aqui o Senhor nos ajudou. E aquela pedra, que era o próprio Deus, era o próprio Cristo já representando. Até aqui, daí ele disse, o Senhor nos ajudou. Então, amados, lembrem de uma coisa. O nosso Deus, maravilhoso Deus, o Deus que você já conhece. Se tem alguém aqui que talvez não conheça no profundo, mas ouve falar de Deus e sabe que Deus é Deus e acabou a história. Não tem mais por que falar que Deus não é Deus, porque Ele é Deus e acabou a história. E Ele é o único Deus verdadeiro e que te conhece por dentro e por fora e que tem todo o poder para fazer tudo por você e sua família. Tem todo o poder para fazer coisas lindas para mim e para minha família. Então que esta pedra de ajuda, Ebenezer, ela esteja comigo no meu caminhar, no meu ministério. Ebenezer, que é a pedra de ajuda, esteja com você e a sua família e seu ministério. Você que tem ministério já. Você que trabalha na obra de Deus já. Faça como Samuel. Eu vou aqui erigir algo para dizer. Eu vou parar e vou dizer, Ebenezer. Porque eu estou dizendo, pedra de ajuda. Me ajudou até aqui. Daí ele diz, até aqui, essa pedra de ajuda, até aqui, ele me ajudou. Aprendamos então a falar Ebenezer, né?
Porque o significado real da palavra Ebenezer é pedra de ajuda. Aí depois que ele erigiu essa pedra e falou Ebenezer, aí ele disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Então que a nossa vida hoje, meus queridos e amados espectadores desta live, que hoje Deus coloque na nossa vida um monumento, Deus coloque na nossa vida uma pedra, que significa uma marcação de Deus para a nossa vida, dizendo, eu tenho te ajudado até aqui, filha. Eu tenho te ajudado até aqui, filho. Até aqui eu te ajudei. E se tu estiveres comigo e creres em mim, não me abandonar, eu estarei contigo até o fim da sua vida. Até o último fôlego da nossa vida. Esta é a palavra de hoje. Ebenezer significa pedra de ajuda. E esta pedra, que é a pedra angular também, que é Jesus Cristo, ela estando conosco, mal nenhum vencerá a nossa vida, vencerá a batalha contra nós. Jesus é nossa pedra de ajuda. Foi pedra de ajuda lá para Samuel, com o povo de Deus contra os filisteus. E eu continuo dizendo que Deus mande do céu, como fez com Samuel, mande um trovão para fazer os nossos inimigos tremerem na base. E ó, veio por um caminho, não veio? Eles estavam vindo por um caminho, não é? Samuel orou e clamou, jejuou, buscou de Deus. Deus mandou o trovão para assustar, para desbaratar todos eles. Eles foram embora. Eles foram embora por 7 caminhos, a Bíblia diz. Que os nossos inimigos, até ele pode vir por um caminho, querer vir contra nós, mas Deus não deixa chegar até nós. Se você estiver em comunhão com Deus, não pense que aquele que não está nem aí com Deus e só fala do nome de Deus, mas não tem comunhão, não busca Deus mesmo para a sua vida, aí já é mais difícil. Mas Deus ainda é misericordioso, ele ouve às vezes até ouvir o pecador na hora que ninguém dá valor para eles, mas não se acostume com isso. Queira a sua vida no altar, queira a sua vida em santidade. Procure viver fugindo da aparência do mal. Procure viver orando mais, confiando mais, ter mais intimidade com Deus, que vai ser melhor para você. Porque aquele que busca de Deus e procura santificação, procura pureza de vida em Deus, no sangue do Cordeiro, diz a palavra que Deus nos justifica e seremos justos por Ele. E a Bíblia diz que a oração de um justo, que é justificado por Deus, porque está procurando fazer a vontade de Deus, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de alguém que teme a Deus, não estou falando aqui de alguém perfeito, não. Mas nem eu nunca chegarei à perfeição, gente. Somente o dia que Deus vier buscar minha alma, levar meu espírito de vida para Ele, o dia que só Ele sabe, né? Eu sei que grande é a promessa de Deus para minha vida ainda nesta terra, mas a hora que Ele vier nos buscar, aí sim Ele nos aperfeiçoa naquele momento. E não fica mais um segundo aqui o nosso espírito de vida, nossa alma. Deus recolhe quando chega no ponto de um varão perfeito, de uma varoa perfeita. A Bíblia fala sobre isso, né? Então vamos confiar mais, buscar mais, para que Deus troveje, como fez lá com o povo de Israel. Com um trovão que Deus mandou, Deus... Eu dou risada, gente, porque Deus é assim. Ele faz com os nossos inimigos o que Ele quer, é só você ser fiel a Ele. Repito, não perfeito. Ninguém vai conseguir ficar perfeito neste mundo. Mas se aproxime mais, cada vez mais. Procure estar em comunhão, falando com Ele para entender o que Ele quer. E você vai ver se Deus não troveja na sua vida. Igual trovejou lá, né? No juiz Samuel, profeta Samuel, né? Aleluia! Aleluia! Juiz, profeta
Tem mais um que eu esqueci. Eu falei já hoje. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. A paz do Senhor, pastor Eduardo Mariano. Paz do Senhor, meu querido pastor. Glória a Deus. Dá um abraço na sua lindona. Saudade, pastor Eduardo. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Então é isso, né? Vamos pedir para Deus também trovejar contra os nossos inimigos, como ele fez com os inimigos de Samuel, né? O juiz Samuel, o profeta Samuel. Né? Vamos pedir para Deus trovejar, sacerdote Samuel. Ele pediu e Deus ouviu. Senhor, eu te agradeço, Pai amado, por esta live, por este momento tão íntimo contigo nesta live, Pai. Entrou bastante gente, Pai. E eu te agradeço por cada vida, porque todos que entram aqui são nobres. Todos que entram aqui são escolhidos por Ti para estarem comigo nas lives. Te agradeço por cada um que entrou aqui e eu abençoo, Senhor, com toda sorte de bênção. A vida de cada um que entrou e aqueles que ainda vão entrar após eu terminar esta live, Pai. Eu abençoo a todos, no nome de Jesus Cristo, Pai querido e santo. Dai vitória, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue, Jesus querido. Dá-nos uma noite de repouso, de descanso, como o Senhor já tem nos dado, Pai. Cobre-nos com o teu sangue, a minha vida, a minha família, o teu povo, os meus vizinhos, Pai. Cobre-nos com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos e até amanhã com mais uma live, se assim o Senhor nos permitir, né? Estaremos aqui para a glória de Deus, falando do amor de Deus. Amém? Se posicione então. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, contigo, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém! Só escutem um pouquinho esse louvor. Vamos lá? Ó. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia! A vida é o anseio com o meu Salvador. Ao céu Ele vai nos levar. Se preparem. Nos preparemos cada dia mais. Aleluia! Aleluia! Sou feliz com Jesus. Não há como sermos felizes fora da presença de Jesus. Abraço, amados, de boa noite! Até amanhã! Shalom!